Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, evangelizando através da poesia. Estamos tratando do tema do querigma, né? São os 6 passos do querigma. Começamos a semana passada falando sobre o amor de Deus, né? E essa semana vamos falar de uma realidade terrível que nos separa de Deus, não do amor de Deus. Deus não deixa de nos amar mesmo que nós vivamos no pecado, mas o pecado nos separa de Deus, nos coloca uma barreira entre nós e Deus. O profeta Isaías 59, versículo 1 fala isso, né? Que o pecado coloca uma barreira entre nós e nosso Deus. Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre uma realidade terrível, tirana, cruel, perversa, má, que é o pecado. Mas nós temos que saber dessas coisas, né? Se você não acha que o pecado não existe, vive como se o pecado não existe, você está caminhando num caminho muito perigoso, por caminhos muito perigosos, tá bom? Então vamos lá. O mundo está mergulhado em algo nunca se visto, desde o tempo de Adão até a vinda do Cristo. É algo sem precedente, é de cortar coração. Não pode mais abraçar, nem dar um aperto de mão. Não pode nem se velar o corpo de um irmão. E qual a razão disso? E qual será a razão? Qual a raiz disso tudo? De onde vem tanta dor, tanto sofrimento? Desde que Adão pecou, o homem parece surdo e, por ser tão cabeçudo, vive nesse tormento, triste e amargurado, pois sabemos que a morte é o salário do pecado. Mas afinal, o que é o pecado? Esse inimigo tão cruel e malvado que nos tira a razão e embota nossa consciência, e vemos como consequência tudo desajustado. Eis aí, meus amados irmãos, o grande mal da humanidade, razão pela qual há tanta desigualdade, tanta guerra, e o nosso planeta Terra está sendo devastado. Tudo culpa do pecado. Rios estão secando, mares recuando, animais em extinção, florestas dizimadas e grande poluição. O pecado é o vilão. Por causa do pecado, Caim matou Abel, seu irmão. Dalila traiu Sansão, e Herodes, por causa do pecado com Herodíades, mandou degolar João. Ainda por causa do pecado, Sodoma e Gomorra foram destruídas e da face da terra foram varridas. Não restou nenhum sinal, virou um deserto de sal. Por causa do pecado da inveja, a serpente enganou Adão, e os filhos de Jacó, como escravo, venderam José, seu irmão. Por inveja dos sumos sacerdotes e doutores da lei, prenderam o nosso rei como se fosse um ladrão. O pecado é uma realidade que não mata só o corpo, mas principalmente a alma. Tira o sossego e a calma, endurece o coração. O filho mata o pai, o irmão mata o irmão, estado contra estado, nação contra nação, e na busca pelo poder surge a corrupção. Os casais, com alguma exceção, não se respeitam mais e se traem mutuamente. Daí vem a separação. Os filhos, quase sempre criados pelos avós, não têm a presença dos pais. Daí vem a depressão. Castidade, pureza, virgindade, isso é coisa do passado. Daí a prostituição. Álcool, drogas, sexo sem compromisso, daí a decepção. Aborto, eutanásia, pílula do dia seguinte, anticoncepcionais, filhos 1 ou 2, não mais. Daí, controle da população. Ignoram de Deus os mandamentos, suas leis e seus decretos. Não a religião. Casamento duradouro, família numerosa, isso era antigamente. No nosso tempo presente, não precisa mais casar. A moda agora é ficar. E ainda estão querendo implantar a ideologia de gênero. Cada um decide o que é. Se é mulher, diz que é homem. Se homem, diz ser mulher. Afinal, amigado com fé, casado é. O que importa é ser feliz. Sou dono do meu nariz. Sou livre. E vive como se Deus não existisse. Do jeito que o diabo quer. Pois o mundo jaz sob a ação do maligno. Como que anestesiado e mergulhado no pecado, segue sem direção, perdeu a fé e a razão, a vida não tem sentido, Deus foi excluído, o homem assumiu o seu lugar. E como diz o cantor popular, foi Deus quem criou a terra, encheu o rio, fez a serra, sem deixar nada faltar. Mas o homem criou asas e na maioria das casas ele nem pode entrar.
E quando Deus não pode entrar, quem entra? O pecado, e deixa tudo desarrumado, cria caos e confusão, desordem e destruição. E se Deus não tiver compaixão, está todo mundo perdido. O pecado é o bandido, o assassino e o ladrão. O pecado é responsável por todo o mal praticado desde Adão até os dias de hoje, de geração em geração. O mal é a essência do pecado. Foi por causa do pecado que Jesus foi condenado. O cordeiro puro e sem mancha foi flagelado, com uma coroa de espinho foi coroado. Carregou a pesada cruz até o Calvário e ali foi crucificado. Culpa do pecado. E aí, vai continuar pecando?